Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Forbes Talk. Aqui a gente recebe grandes personalidades para falar sobre negócios, estilo de vida, motivação e muitos outros assuntos. Eu sou a Isadora Tega e estou aqui hoje com o ex-nadador olímpico Bruno Fratos. O Bruno que tem uma super trajetória no esporte, mas que também foi marcada por muita superação e com certeza tem muita coisa legal para falar aqui para a gente hoje. Bruno, brigadão, muito obrigada mesmo por estar aqui hoje. É um prazer ter você aqui na Forbes. Obrigado pelo convite, Isa. Prazer é todo meu de estar aqui. Bruno, como eu disse, na verdade, assim, eu vou começar falando uns números seus que eu tenho aqui coladinho na minha cola. 3 Olimpíadas com uma medalha de bronze em Tóquio, 4 medalhas em mundiais, 7 medalhas em Jogos Pan-Americanos. Tá tudo certo? Tudo certo, tudo na casa dos meus pais. Bom, com esses números não dá para negar que realmente você tem uma baita trajetória. Só que vamos começar lá pelo começo. Antes de você atingir tudo isso, como que a natação entrou na sua vida e se tornou essa missão de vida? E tem mais uma Olimpíada como correspondente, né? Ano passado que eu não fui como atleta, Olha eu só, fui, mas dá para colocar no currículo eu também. fui para curtir a Olimpíada de fato. Muito bom. Natação, Isa, começou na minha vida. Eu era um moleque muito ativo, né? Eu fazia vários esportes. E fazia esportes coletivos, esportes individuais, né? Artes marciais. Só que a natação, na minha cabeça de criança, ela foi uma decisão quase que, vou dizer, econômica, porque eu praticava o futebol, praticava o vôlei, e nesses esportes coletivos, eu ia pro campeonato, demorava quase a semana inteira para talvez ganhar uma medalha de ouro, né? Que geralmente quando você vai nesses campeonatos, só quando você ganha o jogo da final, que é vangloriado, que é valorizado. Enquanto que na natação, em um final de semana, talvez em 3 dias, eu conseguia voltar para casa com 6, 7, 8 medalhas. E toda vez que eu subia no pódio era aplauso, era meu pai, minha mãe achando ótimo, né? Eram meus treinadores me dando os parabéns. Então, para mim, aquele reconhecimento, aquele retorno, né? Aquele reforço positivo foi o que me fez escolher a natação e fazer com que eu quisesse voltar para a piscina e me preparar e reviver aquele momento, né? Eu costumava dizer que eu não gostava de fato de nadar, não era prioridade nadar, mas eu gostava de ter sucesso na competição, né? Eu De ter as gostava várias de, medalhas de ali. ter as várias medalhas, de ter o reconhecimento, de ter aquele reforço positivo. E aí o tempo foi passando, aos 11 anos de idade, durante uma dessas competições, o treinador na época permitiu que a gente ficasse acordado até tarde, né, para assistir as finais dos Jogos de Sydney, no ano de 2000. E aí eu assisti aquele 4 por 100 livre masculino, onde Gustavo Borges, Fernando Scherer, Carlos Jaime e Edivaldo Valério conquistaram a medalha de bronze para o Brasil naquela ocasião. E eu ali assistindo né, aquele momento na história, despertou em mim a vontade de também ter aquilo, né, de conquistar aquilo para minha vida. Acho que é uma das provas do valor e do impacto que o esporte pode ter, né, na vida de uma pessoa. Ali naquele momento foi onde eu tomei a decisão de que eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou achar um jeito de conquistar aquilo também. Ai, muito legal. E agora vamos lá para a sua primeira Olimpíada. Em 2012, você quase conseguiu um pódio, né? Ficou em quarto lugar. Por 2 centésimos de segundo. Nossa, e esse quase, o que ele fez na sua cabeça? Como que ele influenciou o nadador que você viria a se tornar depois disputando outras Olimpíadas, tudo? Como que lida com um quase, tão quase desses? Esse quase, Isa, ele é o que começa a moldar essa questão da saúde mental que teve uma relevância tão grande na minha carreira, né? O que a gente vê hoje como resultado positivo, né? Uma primeira Olimpíada, uma quarta É colocação, um baita resultado, né? né? Ficando atrás de, né? 3 caras que já foram ali campeões olímpicos, campeões mundiais, enfim. É, a gente vendo hoje como resultado positivo, naquela época eu não consegui ver desse jeito. Aquilo gerou uma frustração muito grande para mim e fez com que, né, gerasse um sentimento quase que de injustiça
Porque na minha cabeça eu tinha chego naquela Olimpíada com a crença de que ninguém tinha treinado mais que eu, ninguém tinha se preparado mais que eu, ninguém tinha feito mais força do que eu, ninguém tinha sentido mais dor do que eu. E mesmo que isso fosse verdade, né, ainda assim não é nenhum tipo de garantia. Afinal de contas é a coisa de é a questão de quem sabe finalizar melhor, né. Não necessariamente você tem que ficar ali só, né, batendo a cabeça na parede até derrubar. Você tem que achar uma forma inteligente de finalizar também. E eu não soube finalizar naquela ocasião. Mas isso foi algo que eu vim aprender depois. Mas a frustração daquele quase me gerou me gerou um padrão de trabalho e um padrão de raciocínio que tudo que eu fazia a mais, né. Então eu achava que a resposta era trabalhar mais, era sacrificar mais, era fechar mais a cara, era ser mais agressivo nos treinos, nas competições, o que foi se provando não ser tão eficiente, É, porque né. ouvindo você falando, me vem a palavra assim, ó, burnout, burnout, burnout na cabeça. Burnout, e eu aprendi a viver dentro do burnout, até que o burnout começou a desencadear no corpo, né. Então foram inúmeras lesões, foram não só lesões cirúrgicas, né, mas lesões que me tiraram da água por um bom tempo para que eu pudesse recuperar na fisioterapia e depois voltar a nadar. Né, e as próprias questões de saúde mental também, né, onde eu parava de sentir prazer no que eu estava fazendo e fazia de forma automática, fazia de forma, né, de novo, acreditando que o tanto de sacrifício, o tanto de sofrimento que eu teria seria diretamente proporcional ao sucesso que eu viria a ter, como se algo me fosse devido, por esse sacrifício, por essa dor do treino, por essa lesão, por esse sucesso. Né, apesar de que, no final das contas, olhando hoje para trás, eu até olho para essas lesões com certo orgulho, né, porque para mim é a prova de que eu não deixei absolutamente nada na mesa, né, de Olha só que que interessante. tudo que eu podia fazer eu fiz, e às custas inclusive do meu próprio corpo. Só que não precisava necessariamente ter sido assim, né. Então essa primeira Olimpíada para mim marca, primeiro de tudo, pelo lado positivo, a prova de que dava para fazer, porque quem fica em quarto colocado por 2 centésimos, né, perdendo de atletas muito talentosos e experientes, mas também ganhando de vários outros atletas extremamente talentosos e experientes, isso prova que é questão de ajuste. Você não tá tão longe assim, você não tá passando tão longe assim. Só que por outro lado também marca o início dessa necessidade de atenção a essa questão da saúde mental, essa necessidade de, né, esse farol amarelo aí, né, de quem, como disse, relaciona a dor do treino, o sacrifício, o desconforto ao sucesso, né. Acende esse sinal amarelo de quem acreditava muito mais em, né, do inglês, né, que falam do work harder, ao invés de work smarter, né. Você não necessariamente trabalhar mais, mas você precisar trabalhar de maneira mais inteligente, né. E os anos que seguiram aí, que nem eu falei, foram de muitas lesões, muito treino, muito, às vezes, sucesso, às vezes, né, não tão sucesso assim, até porque eu acho que não teve de fato fracasso, mas foram anos de uma construção interessante. E puxando agora essa questão da saúde mental, né, que eu estava falando para você que queria muito abordar esse assunto, até porque você foi, nomeado embaixador de saúde mental do Comitê Olímpico Internacional. E eu acho que isso se acentuou mais depois de 2016, né, no Rio de Janeiro. Queria que você contasse também que em 2016 você chega como, né, como um dos favoritos ali para pegar pódio, o resultado não foi o esperado, e como que isso bateu em você? Essa questão do embaixador de saúde mental não é engraçada, mas é interessante porque, você sabe que para alguém ser embaixador de algo é porque entende um pouco sobre o assunto, teve uma certa experiência, né. Sim. E quando veio esse convite, eu aceitei com uma alegria imensa, né, e eu aceitei, acredito, com a responsabilidade,
que eu preciso ter para cumprir um papel desse, mas também me veio aquele pensamentozinho intrusivo, sabe? Que alguém lá dentro do Comitê Olímpico Internacional tá bem ciente dos perrengues que eu passei e tava só olhando de longe e falar assim: olha, esse passou por tudo isso e tá sorrindo até hoje, então ele vai ter que falar sobre o assunto, sabe? Alguma coisa ele sabe Alguma mesmo. coisa esse cara descobriu para conseguir estar aqui hoje positivo, sorrindo. E é o fato, né? É o fato. Em 2016, eu começo o ano com o primeiro tempo do ranking mundial, empatado com o Floran Manadu, que, meu, acabou sendo um dos meus melhores amigos e piores rivais ao mesmo tempo de toda a minha carreira. Floran era o cara mais enjoado da história de se competir contra. Em que sentido? Olha, Floran, eu não consigo achar outra palavra que não seja enjoado. Competir com ele, Aquele adversário chato mesmo. porque ele era chato dentro da piscina, porque era muito difícil conseguir motivação pra ganhar dele. Porque o Floran é um cara 1000%. Ele é um cara extremamente querido por todo mundo, gentil, educado, baita amigo. Ele é aquele cara que você chama pra almoçar na casa dos seus pais no domingo, sabe? Aí já era difícil encontrar motivação pra ganhar do cara. Só que não bastasse isso, ele ainda tem o quê? Uns 2 metros, uns 2,5, 2,6 de envergadura. Então, mesmo quando ele não tava muito bem, ele continuava tendo 2,5, 2,6 de envergadura, sabe? Então era muito difícil ganhar dele até no braço. Mas eu chego empatado com ele, com o primeiro tempo do ranking mundial, né? Isso marcado em janeiro. Em fevereiro, eu tenho uma lesão na coluna, né? Eu tenho duas hérnias de disco ali, L4, L5, L5, S1, e que com o tempo eu consegui reverter. Só que ali no comecinho de 2016, eu tava com essa coluna bem inflamada. Então, meu treino na água ficou limitado, minha musculação ficou limitada, eu não tava conseguindo fazer tanta força. Então, a minha preparação, ela ficou toda limitada. E aí vem um dos aprendizados, né, de hoje, que às vezes teria sido muito mais interessante tirar uns 2 meses ali de descanso e só fazer fisioterapia e voltar a treinar depois, do que tentar treinando mais ou menos. Forçando ali, né? Entendeu? Forçando. Só que esse é o entendimento que hoje eu tenho com uma medalha olímpica e como alguém que com 36 anos de idade olha pra trás e reavalia a carreira, né? Ali no meio do olho do furacão é difícil você ter a clareza nessa tomada de decisão. E até mesmo pro atleta, pro médico, pro treinador, enfim. É um caminho que a gente vai aprendendo. E lógico que eu tenho que segurar a onda, né? A Olimpíada inteira. Eu lembro que eu tava dormindo, eu colocava só o edredom no chão, assim, do quarto da vila, né? Pra conseguir dormir, porque o colchão não tava deixando eu dormir, era muito macio, muito mole. Chego, nado a prova, faço o melhor que eu consigo fazer, né? Consigo nadar o melhor tempo da minha temporada ali, mas acabo ficando em sexto, empatado, a sétima colocação. E ali na zona mista eu acabo perdendo temperamento, sou grosseiro com uma repórter, que volto depois pra conversar com ela, porque realmente não foi legal. Mas aquilo me jogou numa espiral, né, que não foi tanto o resultado quanto depois a repercussão, né, que teve tudo isso. E aí o ano pós-olímpico é sempre muito duro, porque você vai vendo os patrocínios caírem um a um, né? Muito porque às vezes você não teve o resultado desejado, outras porque a grande maioria das empresas estão revendo, né, os orçamentos de investimento em marketing, patrocínio, enfim. E os patrocínios de confederação, na época a gente tinha patrocínio dos Correios também, que também se esvairiu. Mas você vai vendo a coisa se desmontando, né, para depois se montar para o próximo ciclo olímpico. E aquilo foi pesando, aquilo foi ficando complicado. Na época também, meu treinador já não podia mais me treinar, ele tinha que dar atenção a outros projetos, né? Ele que era treinador da Universidade de Auburn, no Alabama, então ele tinha que priorizar. Passado os Jogos Olímpicos, ele tinha que priorizar a equipe universitária. Então, uma reviravolta, uma soma de fatores ali que acabaram fazendo com que eu baixasse um pouco. E
estando num país diferente, né, estando nos Estados Unidos, sem uma rede de apoio mais consistente, com família longe, a maior parte dos amigos longe. Então foi aí, justamente em 2016, que de novo acende esse sinal amarelo e que eu entro em contato com o Comitê Olímpico Brasileiro e eu, né, expresso essa minha preocupação nesse contexto e eles me encaminham para a doutora Carla de Piero. Até então você não fazia terapia. Até então, Isa, eu tinha eu ia falar, né, o preconceito ignorante, mas seria redundante isso, né? Todo preconceito é de fato ignorante. Mas até então eu tinha esse preconceito que eu achava que eu tinha que simplesmente resolver minha própria cabeça, que eu não precisava de terapia, que a terapia, né, eu exercer, eu expressar um certo nível de vulnerabilidade me tornaria mais fraco. Nossa, tem tanta gente que pensa assim, né? Exato, exato. E de fato, talvez tenha sido o que deixou chegar a um ponto tão baixo, né, antes de procurar ajuda. Mas eu acredito que esse jogo começou a virar a partir do momento que eu entendi que a minha vulnerabilidade ela não era uma fraqueza, que do mesmo jeito que nós temos questões físicas em outras partes, né, do nosso corpo, do nosso sistema, nós temos questões mentais também, que a gente precisa trabalhar no funcionamento do nosso cérebro, né? A gente precisa trabalhar, apesar de ser algo abstrato, né, de não ser tangível, a gente também precisa trabalhar no gerenciamento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e que ninguém nasce sabendo, né? E do mesmo jeito que você aprende a andar, você aprende a falar, você aprende um idioma novo, você aprende profissões, você precisa também aprender a lidar, a gerenciar com pensamentos, com emoções. Inclusive, uma das coisas mais difíceis que eu fiz foi aprender a começar a meditar, Nossa, e é né? transformador, não é? É transformador. E quando, né, a psicóloga te pergunta, você já ouviu falar sobre mindfulness? É. Eu falo assim, não, me explica. E aí começa aquela coisa de focar na respiração, focar no momento presente e ser apenas um espectador, né? Uma testemunha dos seus próprios pensamentos e não necessariamente engajar neles, aí você começa, tá, mas como que eu vou testemunhar um pensamento sem engajar com ele? Você criar separação entre estímulo e resposta, sabe? E fazer com que porque quando a gente começa, tá assim, né? Não existe separação entre os dois. Nossa, E total. aí, quanto mais você trabalha, mais você vai espaçando o estímulo que você recebe com a resposta que você vai dar. É muito treino mesmo, né? E é muito treino. Só que, de novo, não é o treino físico, não é o treino tangível, não é o pegar isso que tá aqui e colocar aqui. É literalmente fazer isso com a força do pensamento, né? Dentro da sua própria cabeça. E aí começou-se um trabalho de preparação mental, né? Muitas vezes focado na preparação mental voltada ao esporte, mas muitas vezes voltávamos para a terapia comportamental, né? Para análise do meu lado pessoal também, que uma coisa está ligada à outra, né? Não existe diferenciação. Se o Bruno Pessoa não está bem, é muito difícil que o Bruno atleta renda, né? Do mesmo jeito que o esporte toma uma importância tão grande na nossa vida, né? Que eu costumo dizer que o esporte de alto rendimento ele não é algo que a gente faz, é algo que a gente é, né? Que se o Bruno atleta não está rendendo bem, o Bruno Pessoa também não vai estar lá tão bem assim, entendeu? E aí a gente trabalhar tudo isso até que a gente consiga exercer de fato e expressar, expor o resultado que a gente busca. E eu gosto de usar o termo expressar nesse contexto, porque eu acredito fielmente que o resultado esportivo nesse nível ele é um gesto de expressão. Ele é quase como se fosse uma linguagem, né? Então o atleta ele tem a linguagem através do esporte. Eu acho que a coisa ela se mistura com uma linguagem artística um pouco, né? Os melhores atletas que a gente ouve falar, eles têm uma pegada artística, né? Expressivista no gesto esportivo. Então, ter esse nível de preparação mental foi algo que me ajudou a expressar
o meu gesto esportivo de forma a eu conseguir os resultados que eu consegui, que todos, menos um, todos os maiores vieram depois desse trabalho de preparação mental. Nossa, eu comecei a meditar, vai fazer o quê? 6 meses. E antes eu achava que, assim, eu não via, assim, uma grande mudança, assim, que, sabe, eu achava que eu ia ver uma mudança muito absurda, muito chocante, assim, no meu dia a dia, que ia ser: "Pô, a meditação tá fazendo isso com você". Só que daí eu fui percebendo que a vida foi me colocando algumas situações que exigiam muita inteligência emocional minha, e eu reagia a essas situações de uma maneira tão mais calma do que eu reagia antes, daí eu falei: "Putz, eu acho que é a meditação que tá fazendo isso". Inteligência Como é emocional é incrível um, é como um termo ajuda, né. chave nisso tudo. Inteligência emocional e responsabilidade afetiva consigo mesmo, né? Putz, é isso. Você entender que você está se colocando em situações que você não está tendo uma certa responsabilidade, zelo, cuidado com seu próprio bem-estar, né? Então, vem muito de você dizer não para situações, vem muito de você saber o que te faz bem, né? E você buscar como que você vai atingir aquilo que te faz bem também. Mas a coisa da meditação, ela começa muito difícil e depois você percebe que você está cada vez mais meditando dentro do seu dia, Nossa, sim, né? E aí o esquisito fica quando você, de repente, por um lapso, volta a padrões antigos, né? E aí, se você escorrega para esses padrões antigos, você até para e fala: opa, peraí, não, mas isso aqui não tá condizente, né? Porque até isso, né, é a tomada de decisão constante, condizente com o que você quer atingir. sim. E a maneira como você reage a situações que te desafiam de alguma forma, né, um contexto, assim, de uma pessoa que te tira do sério, que em outros tempos você talvez desse uma explodida, assim, mas daí Uhum. você se percebe, assim, quando você percebe você tá: "Nossa, calma, fala mais", E sabe? até, e até dá uma explodida de vez em quando, é saudável se você quiser explodir, É isso. entendeu? Se você quiser explodir, você tá afim de explodir, vai te fazer bem, vai tirar do seu peito, então explode. Que Sabe, ótimo vão ter também. consequências, você tem que botar numa balança, ponderar se as consequências valem a pena dessa explodida, mas Exatamente. até isso, sabe. É você, né, primeiro de tudo você colocar na balança, né, se as suas ações estão condizentes com o que você se propôs a atingir, e se tudo aquilo está sendo algo em prol do seu bem-estar. E você entender que às vezes um pequeno, até algum sacrifício do seu bem-estar em prol de algo maior no futuro, que foi algo que eu acredito que eu fiz, né, eh, se aquilo é algo que realmente vale a pena pra você. Porque, de novo, ali no, né, naquele furacão todo, quando você tá ali no meio, eh, aquilo simplesmente se transformou no meu modus operandi, né. Eu não tinha bem-estar, eu não tinha vontade, eu não tinha o que eu queria, o que eu não queria. Eu não tinha muitas vezes, né, eu demorei para entender algo que eu tento hoje conversar com os atletas mais novos, mas eu não tinha voz, né, era aquela coisa: "Não, minha voz não importa, o que importa é o meu resultado", entendeu? O que não, o que hoje em dia eu tento falar pra molecada que: "Gente, eu fui por aí e não é legal, vocês têm voz, vocês têm muita voz e usem-a", né, mas eu acho que a minha geração, né, a geração também de alguém que faz um mega trabalho pelo esporte hoje, que foi competiu, colega de seleção minha, que é a Joana Maranhão, né, nós temos usado esse aprendizado, né, de muitas vezes experiências que passamos, né, que não foram tão positivas, abusos que sofremos, tanto, né, externos como internos, que hoje a gente tenta fazer algo e passar indireta ou diretamente para os atletas mais novos, para que eles possam ter resultados melhores do que os nossos, né, mas num caminho um pouco menos penoso. E eu não digo penoso da parte física dentro da água, né, dentro da água, no treino, na sala de força, tem que fazer força, tem que, né, tem que eu até defendo que você tem que passar mal no treino de vez em quando, você tem que sair correndo da piscina para enfiar a cara no balde, sabe. Tem que ter esses dias.
Só que na parte emocional não precisa ser tão Sofrido mesmo, né? sacrificante, tão sofrido, sabe? Só que, de novo, nossa geração foi a geração que a gente chegou no meio do mato com um facão na mão e foi desbravando esse contexto, né, da saúde mental, porque Hoje em dia fala-se muito mais sobre isso, né? exato, até então não era um assunto, nem sequer existia esse termo, né? E se hoje fala-se tanto sobre isso, né, eu também acredito que os atletas e os Jogos Olímpicos, de fato, são um palanque, um outdoor gigantesco para que se discuta qualquer tema que seja, né? Então a gente teve Olimpíadas durante a Guerra Fria. A gente teve Olimpíadas que se foi discutido igualdade racial, entendeu? Igualdade de gênero. Então, temas extremamente relevantes, temas urgentes, começam a ser discutidos no palco olímpico, né? E hoje a gente tem essa questão da saúde mental trazida à tona, e é algo que eu fico, de novo, eu fico extremamente feliz e honrado, e me sentindo reconhecido, né? Que alguém lá olhou e falou assim: ó, essa cabecinha desse menino aí é diferente, vamos deixar ele falar sobre o assunto. E tá fazendo isso muito bem. Mas depois de todo esse turbilhão mesmo que aconteceu em 2016, veio a redenção na Olimpíada seguinte, que foi quando você conquistou a sua primeira medalha. Aí, como que ficou o coração depois disso? Passou um filme pela cabeça de tudo que você passou? Quais as lições que você tirou disso tudo? Esse Os Jogos de Tóquio foram jogos complicados, né, aconteceram durante a pandemia, a gente passou por um tempo sem treino, logo antes da Olimpíada, o que não só fisicamente é muito difícil, mas da parte psicológica também é extremamente desafiador, né. O atleta olímpico e principalmente o nadador, a gente não tem off-season, né, a gente não tem um período que a gente tá fora de temporada, a gente tá sempre treinando. E na natação, quando não é piscina curta, é piscina longa. Quando, né, não é um mundial, uns Jogos Olímpicos, tem sempre uma Copa do Mundo, um circuito europeu, né, uma seletiva para ir para alguma competição. Então é um esporte que acontece 12 meses ao ano. Hoje que tá se quebrando um pouco esse paradigma e atletas estão, principalmente os velocistas, estão começando a descansar 2, 3 meses no ano sem água e estão conseguindo ter resultados melhores, né? Mas para Tóquio teve essa questão da pandemia, né? Teve esse tempo fora da água. Teve uns Jogos Olímpicos, cara, onde a gente precisava fazer teste de Covid todos os dias. A gente era monitorado por um aplicativo no celular que se alguém do nosso apartamento fosse detectado com Covid, o apartamento inteiro ia ficar de quarentena. Nossa, Então era uma atenção constante e você podia maior prova para saúde sentir. mental mesmo, né, imagino que tenha sido. Então, e você conseguia sentir a tensão, né, de tudo isso. E, o maior destaque dos Jogos de Tóquio foi o departamento médico do Team Brasil. Então, o departamento médico do Team Brasil é responsável por levar todo mundo para Tóquio, todo mundo competir os Jogos Olímpicos e voltar todo mundo para casa sem um único caso de Covid. Caramba, é impressionante mesmo. Então, assim, o pessoal. Eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo que o departamento médico e a logística e a gestão do COB, cara, não deixa nada a dever para Estados Unidos, França, Japão, China. É, é top do mundo. É bom ouvir Assim, alguém que vive o negócio falando os isso, porque caras, a síndrome de vira-lata os caras acontece muito são também, bons, né. Isa. Os caras são bons. Eles são bons no que eles fazem. E não deixa nada a desejar para ninguém. Então você levar todo mundo para do outro lado do mundo, competir os Jogos Olímpicos e voltar sem nenhum caso de Covid. É, ainda teve a questão de que, por exemplo, o pessoal da logística levou tudo de container para lá, aí postergaram os jogos, tiveram que segurar todo aquele material por um ano no Japão para depois executar a missão. Então, assim, você conseguia sentir que era uma operação extremamente delicada, né? Que era extremamente tensa.
Eu acredito que pra molecada que foi como primeiros Jogos Olímpicos, é tudo uma, né, uma grande primeira experiência, assim. Mas pra você que já viu outros 2 Jogos Olímpicos em casa, também dava pra sentir a diferença. Né? E eu tava sempre tentando ir pra piscina treinar em horários que a piscina tava vazia, pra não ter risco de cruzar com ninguém, pra não ter risco de ficar com muita gente dentro do ônibus, muita gente lá. Só que aí, momentos antes da minha prova, eu escuto alguém me falando pra eu ir lá e só ser feliz, sabe? E foi uma virada de chave muito grande, porque foi muito importante, porque eu tava prestes a repetir os resultados das 2 Olimpíadas anteriores. Eu acredito que eu tava prestes a ir lá pra conseguir um quase, de novo. E indo pra prova, eu escutar, cara, você tá aqui, na sua 3ª Olimpíada, sua 3ª final consecutiva. O que você veio aqui buscar tá do outro lado da piscina. Só vai lá e seja feliz. Sabe, como quem fala assim, vai leve, não força, o negócio já é seu. Que bonito isso. A parada, o negócio já é seu. Você não precisa forçar a barra, entendeu? E depois daqui, a sua vida vai ser a mesma. Não vai mudar. Você vai voltar pra casa com a medalha. E pronto. Então, assim, aquilo desmistificou e, de certa forma, desromantizou a um nível que fez com que, se você busca os vídeos das Olimpíadas anteriores, eu tô sempre entrando pra nadar com uma cara muito fechada, muito sisudo, né? E em Tóquio eu entro sorrindo, entro leve, tipo, sabe? E realmente eu tive a tranquilidade de executar a prova de uma forma que raramente eu tive antes. Eu conseguia ter essa frieza, essa tranquilidade para executar provas desse jeito em competições menores. Mas eu tive uma frieza de executar essa prova numa final olímpica que acabou me dando a medalha. E você vê que na minha primeira Olimpíada eu fiquei em 4º lugar por 2 centésimos. Em Tóquio eu fiquei em 3º lugar, 3 centésimos à frente do 4º colocado. Então o que que realmente faz essa diferença? Eu não acho que é treino, eu não acho que é condicionamento físico. Eu não acho nem sequer que seja a parte mental, né? Mas, nesse dia eu acho que foi muito emocional, sabe? Todo mundo lá é mentalmente muito forte, todo mundo lá segurou um monte de perrengue, sabe? Segurou um monte de treino, todo mundo sabe nadar, todo mundo sabe executar a prova, todo mundo tá lá com 5% de gordura corporal e quilos de músculo. Ali eu tá com o coração calmo, né? E ter escutado isso de falar, cara, vai tranquilo, são só mais 50 metros. Do mesmo jeito que você já fez várias vezes. E bater na parede ali do outro lado foi aquela bomba atômica de dopamina que eu juro pra você, eu tenho muita pouca lembrança do momento que eu bato na parede Sério? até... Eu não lembro do pódio Caramba, direito. muita adrenalina, muita coisa ali, né? Muita, muita. Eu não lembro do pódio Nossa, direito. ainda bem que O tem que, o que imagem, né? é, o que eu lembro, o que eu lembro é que a gente competia as finais de manhã, né? Pra conseguir passar no horário nobre da NBC, que é quem compra os direitos dos Jogos Olímpicos. Que é quem paga a conta do rolê inteiro. Mas eu lembro que tinha umas bicicletas que você podia pegar na vila. Eu lembro eu sem camisa, com a medalha no peito, assim, andando de bicicletinha na vila, tocando o sininho, falei, prim, 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 feliz da vida, sabe? Ah, E aí eu passei no prédio dos Estados Unidos, assim, pra falar com o Dressel, né? Aí ele olhou assim e falou, mano, que é esse cara vindo de bicicletinha e medalha o jeito no... que ele tá Então... comemorando. Nossa, foi um dia bem especial, com certeza. Mas o que eu lembro de fato foi ter chego no quarto da vila, né? E eu entrar no banheiro. E aí eu tava tomando banho, escovando os dentes, tudo mais, acalmando. E aí eu olhei assim, eu vi que tinha um espelho e eu senti a necessidade de fazer algo, que foi pegar minha medalha, colocar e calma, e me olhar no espelho, me ver no espelho com aquela medalha. E ali foi foda. Eu acho que tudo o que eu fiz até então foi pra aquele momento.
Ai, que bonito, tô vendo até umas Foi, lagriminhas foi nos seus legal. olhos. Foi Nossa, legal, foi legal. demais, demais mesmo. E assim, né? Ai, que ele tá emocionado. Corta. Não, não corta não, deixa. É muito legal ver isso mesmo, sua reação contando sobre isso, porque como eu comecei a falar no começo do episódio mesmo, uma trajetória marcada por muita superação. Acho que superação realmente é uma palavra que define muito bem a sua carreira, né. E ver assim, cara, eu acho que isso que você falou de você ter entrado na piscina sorrindo, explica muita coisa mesmo, né. Porque foi algo que eu me propus aos 11 anos de idade, né, e que eu conquistei aos 32. Então você vê que foram 21 anos de trabalho, desde o momento que eu falei: "Eu quero isso", só que eu não fa pra onde eu vou, com quem eu falo, o que que eu faço, eu não faço ideia. A melhor opção que eu tinha é voltar para o treino no meu clube no dia seguinte, e começar a aprender sobre o meio, né, sobre de fato o mercado, a indústria que eu estava me propondo a fazer parte, e começar a crescer ali dentro. E aí fui aprendendo, fui pesquisando, fui conhecendo pessoas e fui traçando o caminho. Consegui, né, conhecer o que na quem na época era o treinador-chefe da seleção brasileira, que me trouxe para São Paulo para eu treinar aqui no Pinheiros, e fui me desenvolvendo no Pinheiros, e aí fui classificando para seleções e por aí vai. Saí, fui para os Estados Unidos, né, treinei lá fora com um cara que eu acredito até hoje ser o melhor treinador de velocidade, né, que existe. Um dos, vai. Mas então, desde esse momento, onde eu não fazia ideia do que fazer, até o momento onde eu sabia exatamente o que fazer, sabe? E consegui conquistar o que eu conquistei. E até hoje, quando eu chego no deck de uma piscina, numa borda de uma piscina, né? Hoje eu vou como comentarista, como entrevistador, como repórter. Eu ter atletas do mundo inteiro, né? Tanto que nadaram comigo, quanto atletas mais novos que eu nem conheço, mas eles me conhecem, virem para me dar um abraço. Pararem para querer dar uma entrevista para mim, para falarem comigo, sabe, para expressarem que estão felizes de me ver lá, sabe. Então, além da medalha, ter conquistado esse nível de respeito, de admiração dos meus iguais, né, de quem, né, sonha e trabalha para conquistar algo que eu trabalhei para conquistar e sonhei em conquistar um dia, cara, isso é impagável. Você ter treinadores lendários, né, que estão fazendo isso há muito mais tempo do que eu fiz, e virem perguntar: "Como que você tá? Como que tá a vida depois da natação, né? Você tá gostando do que você tá fazendo agora? E aí, pô, como que estão seus pais?", e tudo mais. Então isso tem uma significância muito grande, sabe. Você conquistar esse lugar de ser querido no meio onde você sonhou fazer parte. Ai, que legal ouvir isso. Bom, mas a gente tá na Forbes, e querendo ou não, a gente sempre traça um paralelinho, assim, né, com o mundo corporativo. Ah, não me provoca, Pelo jeito já sabe. não me Bom, provoca. eu queria saber de todas essas lições, todas as suas vivências, todos os desafios que você passou, o que que você traçaria de paralelo, né, de todas essas lições com o mundo corporativo relacionado à saúde mental, motivação, sucesso? Qual paralelo você traçaria? Hum, tiveram algumas coisas, não adianta eu querer dar lição pra quem é do corporativo, porque eu nunca fiz parte do corporativo. Eu tenho e tive parceiros, né, hoje eu trabalho diretamente com Allianz, que, cara, é um mega parceiraço, assim, que amo de paixão e que fazem parte desse meio, e eu tenho algumas interações, né, mas sempre muito pontuais. Então, eu evito ser aquele cara que fala assim: "Faça isso, faça aquilo que vai dar certo", Sem nunca sabe? ter vivido, né? Sem nunca ter vivido, seria uma hipocrisia gigantesca minha, né. Mas eu sei de coisas que funcionaram pra mim, né. E minha carreira começou a dar muito certo a partir do momento que eu tomei responsabilidade
por praticamente tudo, né. O atleta olímpico, e não é só no Brasil, o atleta olímpico de uma forma geral, né, ele tá acostumado a sempre ser muito mimado, sempre, né, ter tudo numa bandejinha ali entregue pra ele. Por quê? O atleta de alto rendimento, quando ele tá naquela idade de ter sucesso nos Jogos Olímpicos, ele geralmente tá com 21, 22, 23 anos de idade. Ainda não é uma pessoa tão madura, né, precisa de várias outras pessoas em volta que tomem conta de certos aspectos, né, pra ele ou pra ela. O que é ok. Só que pra mim começou a dar muito certo quando eu já tinha ali meus 27 anos de idade, e eu começava a discordar de decisões que às vezes a confederação fazia, o clube fazia. Eu via que já não fazia muito sentido o técnico, responder por mim em várias outras situações. Eu falava assim: "Gente, eu com 27 anos de idade na época, eu consigo falar por mim. Eu consigo levantar a mão e falar o do que eu preciso, pra onde eu quero ir, pra onde eu não quero e por que que eu não quero". E eu comecei a inserir essa mudança, o que foi pouco a contragosto de algumas organizações, porque era algo novo, né, e isso eu imagino que dava a impressão dessas organizações de estarem perdendo o controle um pouco. Então foi necessário muito diálogo, foi necessário aquela coisa de provar a eficácia do que eu estava falando através de resultado. Até porque eu imagino que no corporativo, assim como no esporte, o resultado fala por si só, né, e fala alto. Então, eu tinha o resultado e aquilo provava o que eu tinha pedido antes e aquilo dava mais abertura para eu mudar algo a mais. Então, até chegar nesses Jogos de Tóquio, que foi onde eu conquistei minha medalha olímpica, eu fui deixando a minha preparação e o meu calendário e a minha performance mais com a minha cara. Até um ponto onde eu era gestor da minha própria carreira. Porque quando você começa, né, vou traçar esse paralelo com um relacionamento com o treinador, né. Quando você começa como atleta, lá no mirim, o treinador tem aquela figura paternal, né. E aquilo vai crescendo até o ponto onde o treinador ele assume uma posição de chefia, né, o treinador é o seu chefe. Ali quando cresce até onde idealmente você quer chegar, o treinador ele vai virar quase que o seu sócio, e não passa muito dali. E aí você vê esportes como, por exemplo, né, o tênis, ele é assim, né, você você vira chefe do seu treinador, você contrata o seu treinador. Então, a natação ela não é assim, ou não era, pelo menos. E aí eu comecei a assumir esse papel de gestor da minha própria carreira e de começar a dar as cartas e de delegar, né. Então quando eu tomei, full responsabilidade, né, quando eu tomei, assim, total responsabilidade pela minha carreira, pelas minhas decisões, e eu digo que principalmente pelo meu programa e pelo meu calendário, a coisa ela começou a fluir de uma maneira muito mais natural e muito mais positiva, né. Então, sei lá, se eu fosse pra falar algo, né, você fazer a coisa de uma forma que você acredita que funciona, lógico que dentro das limitações que você possa ter ali, né, mas você não ter se você tem uma ideia que você tá convicto que essa ideia é boa, que ela vai funcionar, cara, briga por essa ideia que vale, sabe. Eu briguei pela minha ideia, eu fiz a coisa de uma forma que eu achei que fosse funcionar e acabou funcionando. Eu acho que é muito mais legal ter corrido o risco de isso não funcionar do que ter que de repente parar ali nos 70, 80% do meu potencial, mas no seguro, sabe. Esse é um negócio que eu não gosto, é do seguro. Eu falo bastante pra minha família, para meus amigos, quer me matar, me mata de tédio, sabe. Eu ficar no segurinho, no morninho aqui, sabe, no marasmozinho, Tem que estar sempre se desafiando. eu quero chegar nos meus 70, 80 anos de idade, olhar pra trás e falar assim: "Eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu vivi uma vida muito foda, e o que deu certo, e o que não deu certo, eu tentei".
E no fim eu acho que é isso mesmo que conta, que vale a pena mesmo, né, de olhar pra Ah, trás pra e caramba. Pra caramba. Pra caramba. E tem dado certo até então, né? Alguma coisa certa eu tô fazendo, então continuemos assim. Nossa, Bruno, muito legal mesmo ouvir tudo isso que você passou. Realmente foram poucas e boas, né? Mas que bom que deu tudo certo e que você construiu essa baita carreira que você construiu. E caminhando para o fim, infelizmente, eu queria saber o que para você hoje, Bruno, de 36 anos, é inegociável para manter o equilíbrio entre corpo, mente e performance. Ui, não estava pronto para essa pergunta, não estudei para essa. Olha, respondendo de bate-pronto, eu vou dizer que a minha convicção que eu tô fazendo algo que faça sentido, sabe? É um pouco subjetivo, né? Mas eu preciso ver sentido nos projetos que eu entro, né? Eu responderia, o bem-estar, né? Só que o bem-estar, ele, por tempo limitado, ele é negociável. Sabe, você não precisa estar sentindo bem o tempo todo, você não precisa estar completamente feliz o tempo todo, você não precisa estar motivado o tempo todo, se você souber que aquilo vai te levar para um lugar maior, melhor lá na frente, se depois daquele tempo, né, que você dedicou a um certo projeto, você vai estar num lugar melhor. Mas eu acho que se você vai sacrificar, se você vai trabalhar, né, se você vai, pô, levantar da cama cedo para fazer algo acontecer, que aquilo tenha sentido, que tenha propósito, que te faça, que no final das contas te faça feliz, te dê a convicção de que você contribuiu para algo maior do que você, né? E aquilo que você construiu tem serventia pro todo. Incrível. Nossa, adoraria que tivesse 2 horas mesmo esse podcast, A gente mas... precisa do volume 2, 3 e Não, 4 desse você podcast. volta e a gente É continua. só ligar que eu volto. Obrigada demais, viu? Foi muito Obrigado, eu legal que mesmo. agradeço, gente. Obrigado. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui e até o próximo Forbes Talk.